como ajudar os pais depois de adultos ou mesmo depois que você aí já casou. Eu recebo demais essa pergunta aqui e as pessoas dizem assim, Elisete, mas eu quero ajudar o meu pai, eu quero ajudar a minha mãe, eu preciso ajudar eles. Show, beleza então. Então vamos aí a um assunto bem direto, como você pode ajudar os seus pais sem prejudicar o seu casamento, fechou? Então eu quero trazer aqui para vocês hoje, em vez de só ficar falando como funciona, eu vou ler para vocês aquilo que realmente faz sentido e que vai equilibrar ou não o seu casamento para te deixar liberada para viver um casamento forte e feliz de verdade. Porém, você precisa ter movimentos diferentes do que as pessoas, na grande maioria, costumam fazer. Para que a gente possa ajudar os nossos pais, sem que você fique emaranhado com as dificuldades da sua família de origem, tem um grande segredinho aí. Então, vamos para esse segredo. E aí, eu trouxe aqui um trechinho para você entender um pouco isso, que trata-se da lei do equilíbrio, que mesmo que você saiba dessa lei ou não, ela atua nas nossas vidas. 3 leis: pertencimento, ordem e equilíbrio. Então, essas 3 leis impactam na nossa vida como um todo. Então, as nossas relações precisam estar equilibradas. Essa é uma das leis que mais separa casamentos hoje. Então, eu quero que você compreenda como que você vai utilizar essa lei com os seus pais aí, para não dar problemas para você, para te deixar liberado e para que você possa viver o seu casamento de forma inteira e ainda assim possa contribuir aí nessa relação entre pais e filhos e nessa relação também de casal, porque a relação entre pais e filhos afeta sim e muito o seu casamento. Bora? Então é assim. Um pedacinho diz assim, ó: contudo, esse alívio não é possível, o alívio da pressão com relação ao equilíbrio, tá? Com os pais. Não é possível em alguns relacionamentos equilibrar, porque nele existe um desnível irredutível entre quem dá e quem toma. É o que acontece, por exemplo, entre pais e filhos ou entre professores e alunos. Pais e professores são basicamente doadores, enquanto os filhos e os alunos são principalmente recebedores. É verdade que os pais também recebem algo dos filhos e os professores também recebem de seus alunos. Isso, porém, apenas reduz o desequilíbrio, mas não o anula. Eles conseguem compensar na medida em que transmitem à geração seguinte o que receberam da geração anterior. E os seus filhos e os alunos poderão agir da mesma forma. Então aqui ele está falando sobre esse equilíbrio entre dar e tomar, porque tomar é aquilo que eu trago para dentro do meu coração. Se eu só recebi algo e não fez diferença para mim, nem grata eu fui, então eu não tomei, eu só recebi e não fez diferença para mim, ok? Então isso é dar e tomar. E isso acontece nas relações entre pais e filhos. Os pais dão muito para os filhos. O que eles dão? Primordialmente a vida. Então, só se a gente fosse olhar só para esse ponto da vida que a gente recebeu dos nossos pais, isso é incalculável e impagável. Por isso que muitas pessoas passam a vida querendo compensar os pais. E isso jamais vai ser possível e é o que a gente falou aqui, tá? E aí, esse aqui é um livro do Bert Hellinger, e aí ele traz aqui como se fosse uma pequena história, um conto, pra gente entender
como, e aí você vai prestar atenção como a gente vai poder equilibrar essa relação com os nossos pais, da grande dívida que a gente acumula por ter tomado tanto daquilo que veio dos nossos pais, como um bem tão precioso e como a vida. Então, por isso que as pessoas, né, os filhos, às vezes se sentem tão devedores, tão pressionados a querer devolver para os pais aquilo que recebeu. Então, ele fala aqui, qual é a maneira mais fácil disso acontecer? E aí eu vou ler para você, abra os seus olhos, ouvidos e principalmente o seu coração para você ouvir que é tão precioso isso. Vamos lá? Então, o nome é A Bola Dourada. O que recebi pelo amor do meu pai, eu não lhe paguei, pois em criança ignorava o valor do dom. E quando me tornei homem, endureci, como todo homem. Agora vejo crescer meu filho, a quem amo tanto. Como nenhum coração de pai se apegou a um filho. E o que antes recebi, estou apegado agora, a quem não me deu, nem vai me retribuir. Pois, quando ele for homem e pensar como os homens, seguirá como eu, os seus próprios caminhos. Com saudade, mas sem ciúme, eu o verei pagar ao meu neto o que me era devido. Na sucessão dos tempos, meu olhar assiste, comovido e contente, o jogo da vida. Cada um com um sorriso lança adiante a bola dourada, e a bola dourada nunca é devolvida. Conseguiu deixar esse conto cair aí no seu coração? Bem quentinho? Aonde você ficou nesse conto? O que você sentiu? Presta atenção na sua percepção, no seu olhar, no seu coração. Dá um pause aqui um minutinho e percebe o que isso falou para você. Esse conto está falando sobre o que a gente jamais vai poder pagar, que é o valor da vida. E que a gente dá para quem jamais vai nos pagar, que são os nossos filhos. Mas a gente vai ver eles nos pagar através daquilo que eles fizerem para os nossos netos, para a vida que vem depois. E aí, contentes, abastecidos, eles passaram a vida adiante e a gente sabe que aquilo que a gente fez, que aquilo que a gente entregou, por exemplo, como pais, isso teve um retorno, porque a vida prossegue, a vida passou adiante, a vida seguiu o seu curso. E assim a gente vai sendo perpetuado através das gerações. A gente diz que o amor de pai e mãe é um amor gratuito, é um amor de graça. A gente faz sem esperar receber, como pais. E na condição de filhos, eu nunca vou poder pagar para os meus pais aquilo que eu recebi, mas eu vou pagar nos meus filhos, contribuindo com a vida, passando a vida adiante, fazendo para o mundo, para as pessoas, numa contribuição e fazendo algo precioso com a vida que eu recebi. Então esse é o bem mais precioso que eu posso compreender na nossa vida. A gente pode ser gentil, a gente pode ser educado, a gente pode ser respeitoso, a gente pode contribuir alguma coisa aqui e ali com os nossos pais. A gente pode? Pode. Mas nesse lugar bem pequeno, nesse lugar bem humilde de respeito, porque eles nos deram muito. E quando você faz isso desse lugar respeitoso,
desse lugar amoroso, a gente vai para a vida sem emaranhamentos, sem expectativas no nosso relacionamento de casal, por exemplo, para não ficar indo para esse relacionamento de casal esperando, por exemplo, que o meu cônjuge me dê aquilo que eu não recebi dos meus pais, aquilo que eu queria ter recebido e eles não me deram por quaisquer motivo. Porque não conseguiram, porque não puderam, porque aquilo que eles tinham para dar é aquilo que tinha no coração deles, é aquilo que eles davam conta. Então, quando a gente senta nesse lugar de filhos, bem humilde, bem respeitoso, a gente passa a ir para a vida liberados. E liberados, a gente pode seguir em frente. E aí agora, a gente pode ter aquilo que talvez a gente não teve, talvez aquilo que a gente não recebeu. Agora eu, adulto, faço por mim. Eu, adulto, construo o que eu desejo. Tá certo? Então, sim, os nossos pais, a vida que a gente teve com os nossos pais, com a nossa família de origem, sim, ela respinga e muito no nosso relacionamento de casal ou nas outras relações também, trabalho, vida social, amizades, tudo isso. Então a gente precisa sentar aqui nesse lugar bem respeitoso diante dos nossos pais. E se por algum motivo você não concorda com isso ou aquilo que os seus pais fazem, também tem uma postura bem importante para você ter, para você fazer, para você caminhar, para você sair bem liberado disso e construir diferente um pouquinho, de forma bem respeitosa. Tá certo? Então eu espero que esse conto tenha caído no seu coração, que você tenha compreendido um pouquinho e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!